Boa noite. Eu vou ler alguns poemas de um livro chamado Holograma. Processo seletivo. Às vezes, quando terminávamos um jogo, o meu irmão dizia: "Parabéns, você ganhou." Só que, na verdade, o controle estava desligado o tempo todo. O meu irmão havia jogado sozinho o tempo todo. "Você ganhou", ele dizia. E, de certa forma, era sim verdade. Tudo depende do ritmo que você coloca nas coisas. Sujeito fragmentado. Catarina escreve o meu nome na calçada, com um pedaço de tijolo vermelho. Ela já é criança de ir para a escola e fica querendo ser professora, como qualquer criança que gosta de ir para a escola. "Essa é você", ela diz, apontando uma palavra separada em sílabas. Não sei ainda o que é sílaba, mas sei da separação. Papai vai continuar sendo papai, mamãe vai continuar sendo a mamãe. Ad extremo. Quando meu pai acompanhou a exumação da minha avó, ele viu que partes do corpo dela, como os braços, como as pernas, como o tronco, não estavam decompostas o suficiente para serem engavetadas. Isso o forçou a insistir e ameaçar processos, sabe-se lá contra os ossos de quem, para que deixassem, se não pela boa vontade, pelas vias da legalidade, que minha avó descansasse mais 1 ano ou 2 com a terra. Quando eu acompanhei a exumação do meu pai, fiquei com medo de encontrar os braços, as pernas, o tronco. Mas ele estava como deveria estar, meu pai, tão competente com a morte. Os ossos misturados a uma sujeira velha e um veredito decomposto no final: "Filha, eu estou te poupando do estresse." Papel vegetal. A distância entre o lugar que moro e o lugar que nasci é do tamanho do meu dedo indicador no mapa. Imagino este dedo no céu, cobrindo toda a cidade, tapando o sol, furando os prédios e apontando uma origem e um destino ruído. Eco. Meu pai me chama da cozinha. Deve estar querendo alguma coisa que só eu sei onde está. O açúcar, o filtro de café, a droga da tampa do liquidificador. Grito: "Já vou." E lembro que o enterro dele foi ontem. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Antes de tudo, é uma honra estar aqui, porque é uma honra para mim fazer o que eu gosto de fazer e dar valor à minha caminhada. Eu gostaria de ler para vocês 3 poemas, se eu conseguir, nesse tempo de 5 minutos. 2 do meu livro Uma Mulher Só Não Faz Verão, publicado há 3 anos, e um inédito. Então, eu escrevo de um lugar, acredito que muitos poetas, muito pessoal. Então, eu vou pedir licença para compartilhar com vocês um pouco da minha visão de mundo e da minha perspectiva poética como uma mulher negra cis. O primeiro poema chama A Buceta da Brasileira Vale Menos do que o Quilo do Feijão. A buceta da brasileira vale menos do que o quilo do feijão, que já anda caro. A buceta da brasileira é mais vigiada que o diabo do grande irmão nosso de cada dia. No ônibus, a buceta sobe os degraus e causa espanto. Desfila destampada, espia, desfila nua. Há de se dar-lhe uma lição. A solução é escondê-la. A buceta vai ao mercado e todos imaginam a calcinha da brasileira que carrega à frente a buceta como um barco à vela. Proa e polpa, 2 delícias.
A Buceta está na escola e mesmo ali é questionada. Quanto é 2 mais 2, Bucetinha? Vem, lhe explico. A Buceta da brasileira é detida no aeroporto e interrogada. O interrogatório é profundo, longo e profundo. A Buceta desiste de tudo e a brasileira tem que esquecer o passado. Planeja viajar, fazer uma tatuagem, pintar o cabelo. Mas basta abrir o livro de história. Basta ligar a TV no canal 5. Basta ouvir o presidente, que a Buceta da brasileira logo se depara, sabe com o quê? Com o milagre do pau-brasil. Mugido. Para Marília Flor Cosme, uma poeta do Sul que escreve do Sul. 1. Paulo era açougueiro. Antes dele, seu pai também era açougueiro. Antes dele, seu avô ainda era também açougueiro. Paulo vinha de uma família que sabia como abater uma vaca. 2. Primeiro, atira-se acima dos olhos da vaca. Atira-se acima dos olhos da vaca com o ângulo da arma perpendicular ao ângulo do focinho às orelhas. Detalhe importante. Depois, é a hora da garganta. Corte a garganta. Logo que o animal cai, corta-se o pescoço morno e o sangue jorra em movimentos frenéticos. Por fim, a cabeça decepada, as patas dianteiras retiradas e a carcaça erguida. Vocês sabem por quê? A pele deve ser esfolada. 3. O açougueiro Paulo sabia bem como abater uma vaca. Testemunhara o processo vezes e vezes, ao longo do pai, ao longo do avô. Paulo ainda lembrava os mugidos morrendo nas tardes frias da fazenda no sul. Por isso, naquela noite de maio, naquela noite fria, Paulo ainda lembrava os gritos. E ele sabia bem o que faria ao encontrar Maria pela última vez, aquela vaca. Um inédito. Esse pequeno poema rouba e expõe as joias da cultura ocidental. A colônia e os processos da civilização ocidental mancham meus dedos. Meus passos na prancha do navio, tubarões logo abaixo. Sob o sol aberto os olhos, Napoleão me saúda. Em língua perigosa me beija a força, o lapso de Napoleão, o lapso linguístico do grande corsário. Veja bem, o Louvre, a pirâmide vítrea que brilha à distância desde o Ártico, a pirâmide mais que desejada onde a humanidade perdeu a sua humanidade. A obscuridade gelada guarda as relíquias, as pinturas, gravuras, esculturas, os fósseis ossos ossários de mulheres decapitadas, de culturas mortas, impregnadas, da fumaça dos cachimbos dos infames, bandeirantes de barro. Se você se aproximar, verá como as imagens esfarelam sob a ponta dos dedos. A vida não é justa com as mulheres. Tenho 35 anos, estou à beira do colapso. O mundo à beira do precipício, 42 graus na sombra só hoje. Um dia de verão sem trégua a nossa ocupação no globo. Passeio pelas esquinas do Louvre, o lusco-fusco das últimas luzes sendo apagadas, uma a uma. Enfio meus dedos num buraco, que está em mim e sobe pelas paredes. Entre um Goya e um olho greco, ali bem no meio, dos 2 neurônios do meu pai, insiro meus 2 dedos. Uma bomba, uma granada. Puxo o pino, respiro, o alívio banha meu corpo em largas cascatas. Não corro, antes me faço de estátua, paro, rogada, acendo um cigarro e assisto à destruição em massa. Sabe, às vezes as pessoas erram e você tem que aprender a perdoá-las. As mulheres e as crianças são as primeiras a abandonar navios. É difícil ancorar o espaço. E eu, que não sou mulher nem criança, nem navio nem planta, gaivota, tubarão ou Napoleão, eu, inominável que desliza por avenidas, eu não abandono este navio. Eu me recuso a abandonar esse navio. Antes, eu esculacho. Boa noite, muito obrigada.
Maier, sabadão, sem dia nem dito mais memorável. A América lá tinha muito, mas muito concreto e dolor. De pies, passo duro, passo errado, anti-esforço, nado solo, espelho d'água monumental, mas não. Maldito Niemeyer, sabadão, sem dia nem dito mais memorável. A América lá tinha muito, mas muito concreto e dolor. De pies, passo duro, passo errado, anti-esforço, nado solo, espelho d'água monumental, mas não. Maldito Niemeyer. Não escrevo mais. Poê, mas só no caso de quem me vê, então lembro que a encontrei em trânsito entre confronto e romance. Escrevo que essas palavras nós libertam, desviam as miras, selva-te, um dia me safarei, engrossarei minha voz, começarei um safari a ser. Bem que Angélica disse, te encontrar atrasado é um erro, preciso ter pelo menos um destino. Será que minoxidiluir resolve? Testa vasodilatação potente, delonga a criação, a maquiagem entra no espaço interdito, tem entre meios também, tenho dito, pensar em morrer é sobreviver também, tenho dito, para de masculinidade delicada assim, não vou competir com sua academia frágil, com seu livro marxismo, a diferença não está só no peso dos peitos que finjo não carregar, sobre o risco que vou comprar, sobre cada um deles deve ser. Por isso que tatuei linhas no braço, amador, que nem luta, nem dança, nem malha, nem vai à praia, mas trilha de hora em hora, passo com passo, canto vinténs entre ventres no metrô, já que não tem sequencialidade me ver na linha, não tem linearidade em rasgar o peito, construir a si como se fosse sair de si, o casulo de onde escrevo ágoras. Não choro. Meu segredo é que sou... Não choro. Meu segredo é que... Não choro. Meu segredo é que sou rapaz. Mesmo que eu não tenha um dia de paz desde que a pele anunciou poros que choram. Escorrem sebo, citoplasma, ribo. Somos flagelos anunciando a calamidade tão purulentos que minha cara parece até o centro de São Paulo, cheio de pombas. Tão purulentos que minha cara parece até o seu imaginário, cheio de bombas das quais me desfaço ao passo que o nódulo desponta. Contradição. Para desaguar é preciso bruxaria, por isso sebo, não livraria. É preciso que as palavras tenham sido manuseadas, para desaguar é preciso que as palavras sejam de segunda mão, espremendo versos tão purulentos que minha cara parece até o centro de São Paulo, uma constelação de sebo. Pura poesia, sebo, nova floresta, sebo do Machado, sebo liberdade, sebo do menino. Portanto, não digo que meninos não choram, falo apenas daqueles por tanto tempo calados que hoje recolhem suas lágrimas. Hoje mesmo, pela noite, vim correndo, trotando, treinando poema na orelha e o nó na garganta. Hoje mesmo, pela manhã, comi ovo, tapioca, comovo verso e choro quando falo do mar. Obrigado. Vou te dedicar este poema para você, porque eu sou migrante e é importante falar sobre ser migrante, além de ser trans. E aqui tem várias pessoas, então é para vocês. E vou me tomar uma licença, que é este primeiro texto. Eu escrevi em espanhol, mas vou tentar traduzir ao vivo. Tem pessoas que acham
que o meu bairro, La Boca, é futebol, tango, artistas, o Caminito e os arredores. Poucos são donos de muitas galerias que vendem souvenirs. O olhar sempre fixo naquilo que nos estereotipa, como animais de circo, em caixas, com figurino para espectadores. Esse olhar que está tão pesado, e aí tem muitas pessoas que se preocupam pela falta de turismo, mientras olham para o outro lado a fila de pessoas pedindo comida numa panela popular. Se eu não conhecesse, diria que estamos a ponto de sumir. Baixo toneladas de cimento e murais que pintam nosso rosto. Mas não se esqueçam que qual tartarugas do Riachuelo, bem contaminado, nadamos contra essa especulação. Nós outros, quienes resistimos nesse território. Se hoje, ou aquele dia que eu decida morrer, vou dizer que meu sangue manchará tudo empedrado. Minhas cinzas serão parte do Riachuelo. Todas minhas dores, todas minhas saudades, todas serão abraçadas por uma certeza. Não há maior orgulho, melhor travessia, nem paixão mais intensa. Se eu he de morrer, que seja para ser o pó do meu bairro. Cheguei à altitude mais alta, no máximo da minha capacidade de voar. Aí, eu encontrei vários anjos, e dentro da mesma caixa, rimos juntos, né? Parceiros do crime. Corri com todas as minhas forças, e não podia parar de rir alto. Um homem pegou o microfone porque precisava ser ouvido cantando. Então, minha metamorfose foi com um guarda de uma galeria, aí perto do Sesc 24 de Maio. Eu estava aí, ele olhou para mim e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse sim. Ele me ofereceu sua cadeira porque minhas pernas estavam ficando cansadas. E eu achava o mesmo sobre ele. Um grupo de pessoas dorme no meio da calçada, em cima de uma tampa quente. Parecem serenos, como um estado de sonho partilhado, mas ninguém olha para eles. Então aí, eu peguei um espelho e eu di conta que eu era um pequeno monstro. Onde você está indo? Não se esconda. Você é óbvio. Seus passos deixam rastros. Seu olhar brilha na escuridão. Pequeno tecelão do tempo da sombra. Embora sua pele murcha, seu sangue fará florescer. Cabelinho emaranhado, barriguinha de pétalas, falanges grossas. Pequenino, cresça. Mientras as folhas caem, sua copa sobe.
expulso. Contido no núcleo do meu conforto, fios de veneno me cercam, mas estão me soltando. Os corto. Meus espinhos são redondos. Logo cairão e eles se tornarão lascas de diamantes, aqueles que lustram com os outros. Eu sou um ser da terra. Eu aprendi a rastejar, mudar de pele. Eu provoco sedução e respeito frente àqueles olhares que desejam subjugação. Eu não contemplo a opressão. Eu arrasto as teias da aranha. Obrigada. Boa noite, gente. Uma felicidade imensa estar aqui com vocês, ao lado de tanta gente maravilhosa. Agradecendo aí todo o pessoal que está organizando o festival. E vamos embora. Eu vou ler 2 poemas do meu livro Um Nome Inteiro Disposto à Montaria e um trechinho do meu novo livro, que é um romance poético. E aí, vamos lá. Quando o Vim cantou, corri pra ver você. Atrás da serra o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não me esqueço mais. Meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira, quando vejo uma poeira, penso logo que é você. Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Moçambê. Olha, eu já estou roendo unha, a saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Quando na janela me debruço, meu cantar é um soluço a galopar no maçapê. Às vezes me preservo, noutras, ele enfiava a mão dentro da minha calça da melhor maneira. Um homem de um olho só e meias palavras, o melhor dos homens, certamente é de comover. Eu dizia Teodoro, nunca conheci nenhum Teodoro, como é que são? Quando, na verdade, eu devia dizer, isso aqui é um assalto, te tomo isso também. Encardi, dá um soco na boca do estômago do seu nome. Trago ele dentro da cueca e o uso violento, que à noite eu faço disso. Não é escambo, não é esmola, é uma troca arriscada de reféns. Como Teodoro, que se borrava dentro da bananeira, ninguém suspeitava. Theo assoviava, eu ia. Da primeira vez ele agachou, cutucou o caule com a faca, como procurasse um osso. Não que me estendesse o canivete e dissesse, Tó, faz o teu furo. As coisas que Teodoro me demonstrava sem ensinar. Apegado na bananeira, ele meio esverdeado, furioso, vesgo numa arrebentação que sei lá eu. Ele gostava que eu visse, eu gostava de ver ele me vendo, mas não sobrava gesto. A goela seca, meu sangue todo torto, uma vontade enguiçada e brava estorvando as minhas pontas. Vontade de enfiar a unha no Teodoro, relar nele. Enquanto ele, cada vez mais veloz e pesado, crivado de folha, bufava. Cara de quem pedia para tomar na cara, botava para fora pingando. Não me vendia um sorriso, um ai. Daí os bichos. Primeiro vinham as formigas. Saúva, lava-pé, outras que não conheço. Seguia um galo ciscando no melado, revirando tudo, parecendo dizer, é só isso, então? Só depois vinha eu, matar as formigas e a sede. Fui matar a sede.
A torneira da pia saiu com uma água cor de cobre. Barreado, lameiro, sujidão. A imundície comoveu meus olhos até não poder. Então entrei em um inacontecível. Lavar a água. Não me pergunte como, ninguém que ouse me censurar. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Agradeço a presença de vocês. Eu publiquei esse livro aqui, é o meu terceiro livro, Quadril e Queda. Eu vou ler 3 poemas do livro e depois vou ler um inédito. A mulher 30 a mais quer abrir a geladeira e ver o pote de geleia fechado na primeira prateleira, ao lado do Tupperware com verdura. A mulher 30 a mais brigou 100 vezes com os pais, mas sempre reata, pois não há coisa mais plácida do que limpar com papel higiênico de folha dupla. A mulher 30 a mais tem libido baixa e colesterol alto, mas tenta se equilibrar cortando frituras, fazendo yoga e dançando as cestas de salto alto. A mulher 30 a mais, ao cumprimentar homens, não deixa que eles encostem no rosto, a não ser que queira, e quando quer, gruda mais um pouco. A mulher 30 a mais venceu a síndrome da escolhida, desconstruiu a monogamia e crítica, pensa em ter filhos. A mulher 30 a mais não pensa em sair da periferia e acha um tédio os amigos novos ricos. A mulher 30 a mais se preocupa com a aposentadoria, com a inteligência artificial e principalmente com o preço do simulador de sexo oral, aquele com formato de boquinha. A mulher 30 a mais pensa às vezes em morrer cedo. A mulher 30 a mais precisa, e como precisa, dormir o fim de semana inteiro. Obrigada. Desde que deixou de ser tutelada pelo pai, Britney Spears tem feito vídeos de si mesma num ponto fixo da sala de sua casa, descalça, com as cortinas fechadas. No modo retrato frontal, Britney executa uma gama de movimentos que compõem seu corpo arquivo e que a consagram como performadora. Vão pelos ombros, quadris, ventre, braços e joelhos. Juntos e isolados. Mas são os giros que coexistem nos contos ritualísticos e psiquiátricos que fazem a cantora corporalista das que ficaram histéricas. Como se não bastasse o giro, também vem o choro, o que endossa ao público, especialmente o masculino, de que a mulher ficou louca, a mulher é louca, e de que a dança é uma loucura. Discreta na caminhada, pisa macio. Só faz barulho para balançar cada um dos seus pingentes. São peixes, espelhos, figas de Guiné. O segredo para rebolar está na posição do pé. Agora espera um pouquinho, gente. Esse poema eu escrevi quando eu estava em Recife. Então, pensem num clima melhor do que esse, de São Paulo. Se chama Calcinha do Esporte Clube do Recife ao som de um brega funk. Deusa, agradeço a essa Veneza por ter feito homens que rebolam tão bem. No ensaio do desgosto do encontro, 15 anos de casamento, o que importa é como se produz. O charque, o cuscuz e o gozo. Ao som de Tchevchenko é louco, sua camisa em preto vermelho, sou eu essa paulista meio nua, sem segredos, com um leão estampado no rego. É dia de São João e já nem quero outro santo, nem outra terra senão essa, onde sinto mais que em casa, toda em graça, de Recife a Serra e Bela. Muito obrigada, gente. Boa noite. Oi, boa noite. Feliz de fazer parte desse encontro, dessa farra em torno da poesia. Eu troquei os poemas que eu vou ler, então vamos ver se vai funcionar ao longo do negócio.
O primeiro, vou ler 2, o primeiro chama relógio. De que nos serviria um relógio? Se lavamos as roupas brancas, é dia. As roupas escuras é noite. Se partes com a faca uma laranja em 2, dia. Se abres com os dedos um figo maduro, noite. Se derramamos água, dia. Se entornamos vinho, noite. Quando ouvimos o alarme da torradeira, ou a chaleira como um pequeno animal que tentasse cantar, dia. Quando abrimos certos livros lentos e os mantemos acesos, à custa de álcool, cigarros, silêncio, noite. Se adoçamos o chá, dia. Se não o adoçamos, noite. Se varremos a casa ou a enceramos, dia. Se nela passamos panos úmidos, noite. Se temos enxaquecas, eczemas, alergias, dia. Se temos febre, cólicas, inflamações, noite. Aspirinas, raio-x, exame de urina, dia. Ataduras, compressas, ungüentos, noite. Se esquento em banho-maria o mel que cristalizou, ou uso limões para limpar os vidros, dia. Se depois de comer maçãs guardo por capricho papel roxo escuro, noite. Se bato claras em neve, dia. Se cozinho beterrabas grandes, noite. Se escrevemos a lápis em papel pautado, dia. Se dobramos as folhas ou as amassamos, noite. Extensões e cimos, dia. Camadas e dobras, noite. Se esqueces no forno um bolo amarelo, dia. Se deixas a água fervendo sozinha, noite. Se pela janela o mar está quieto, lerdo e engordurado como uma poça de óleo, dia. Se está raivoso, espumando como um cachorro hidrófobo, noite. Se um pinguim chega a Ipanema e, deitando-se na areia quente, sente ferver seu coração gelado, dia. Se uma baleia encalha na maré baixa e morre pesada, escura, como numa ópera, cantando, noite. Se desabotoas lentamente tua camisa branca, dia. Se nos despimos com ânsia, criando em torno de nós um ardente círculo de panos, noite. Se um besouro verde brilhante bate repetidamente contra o vidro, dia. Se uma abelha ronda a sala, desorientada pelo sexo, noite. De que nos serviria um relógio? Esse outro não tem título. Estou no dia de hoje como num cavalo. Você está nas suas roupas como num navio. Estamos na cidade como num teatro, numa floresta, na água. A tarde de terça é uma feira de bairro. Nos encontramos quase por descuido. A mesa do café com sua toalha xadrez, de frente para o cinema contínuo do mar. No vagão deste mês, setembro, sereia sinuosa. Era quente o dia, era o equívoco das estações, era a música pequena da memória. Estou no dia de hoje como num casaco largo demais. Estou no país desta tarde, estudei na escola do enfado. Você dobra a tarde como as mangas da sua camisa branca. Você desdobra a tarde como um guardanapo lançado no colo. Você conhece os modos no que se refere às tardes. Você sabe usar os talheres da tarde. Estou desconfortável no meu nome, estou na antessala do amor, estou na estação da espera, queria distrair a morte. Você conhece muitas coisas, você sabe falar sobre as coisas, como esses bichos que conhecem desde sempre as rotas ancestrais, como os pássaros que trazem impressos no corpo os mapas migratórios, você conhece a língua do amor, que eu soletro tão mal. Obrigada.
E amanhã, Megafone 3, às 11h15, estarei aqui esperando vocês. Muito obrigada.